Este é o podcast do Santa Doroteia, com ideias que te ajudam. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos com uma edição especial do nosso podcast do Santa Doroteia para apresentar um tema de grande relevância com convidados de muita importância também, porque são autoridades no assunto, porque vêm trazer informações objetivas, claras, que servem ao propósito desse nosso meio, né? Ideias que ajudam, ideias que melhoram a vida da gente. Então, estão comigo aqui na mesa o nosso orientador educacional, o Tiago Lima, a nossa orientadora Daniela Félix e uma convidada muito, muito especial, que é a professora doutora Cíntia Alvim Estoqueiro, que é docente do IFRS Campus Porto Alegre, com atuação na área da educação, movimento e saúde. E a gente recebe a doutora Cíntia aqui com muita alegria, principalmente porque, Tiago, o que a doutora Cíntia vem contribuir com a gente aqui, que é um tema palpitante no nosso dia a dia de educadores e também para pais, para quem lida com as crianças e os adolescentes. Muito bem, Grace, uma saudação à mesa. Professora, doutora Cíntia, uma alegria poder te receber aqui, a nossa comunidade escolar. Nós vamos falar sobre vida hoje, Grace. Vamos falar sobre qualidade de vida, vamos falar sobre o impacto também da atividade corporal, da atividade física, da ação psicomotora nas funções também que envolvem aprendizagem, cognição e emoção. E eu já gostaria de trazer uma primeira pauta para a professora. Alguns estudos acabam trazendo que a atividade física, ela, além de promover bem-estar, ela também desenvolve uma autoestima positiva. Isso se reflete na questão do estilo de vida versus também expectativa de vida, professora Cíntia? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, de falar desse tema, assim, que é um tema tão caro, né, que eu já venho trabalhando há anos aí nessa área da atividade física e de todo o impacto que a atividade física tem na nossa vida, né? Tanto a presença dela como a falta dela, né? Então, a tua pergunta já mostra isso, né? Quando tu já pergunta da autoestima, da cognição, da qualidade de vida, ou seja, a atividade física parece assim aquele medicamento que pode sanar vários dos nossos males, né? Sim, eu poderia aqui ficar a tarde inteira discorrendo sobre N efeitos que a atividade física tem, né, no nosso corpo, mas com relação a essa questão que tu trouxeste, Tiago, principalmente do estilo de vida, o quanto que isso impacta no adoecimento, na nossa expectativa de vida, eu diria que é muito grande, assim, é muito grande a influência da atividade física, tá? Só para ter uma ideia, desde o ano 2000, a Organização Mundial da Saúde, ela passou a considerar a inatividade física como um grande problema de saúde pública. Tá? Então, foi principalmente a partir do ano 2000 que nós começamos a ter estudos mais sistemáticos, realmente, dentro do que a gente chama uma linha de epidemiologia da atividade física. Como qualquer outro fator que afeta a nossa saúde, a atividade física passou a ser estudada de uma forma mais sistemática, né? E aí entra essa questão que tu falasse, mas também a autoestima, sim, a autoestima também melhora. Então, hoje, a gente tem estudos mostrando efeitos benéficos, não só sobre a saúde física, que é o que muitas vezes as pessoas mais focam, né? Mas também sobre a questão da saúde mental, né? Então, esses nossos estados de humor, existe sim uma influência, né? Como também a nossa questão de cognição, né? Então, efeitos protetores que a prática regular de atividade física tem, por exemplo, sobre doenças degenerativas cerebrais, né? Demência, Alzheimer. Então, a gente pode falar mais um pouquinho mais adiante aí, né? Para não esgotar tudo de primeira. Não, acho que é um momento bem importante, né? Nós pensamos com muito carinho ali no SOI, né, Tiago, esses temas, né, para poder levar então essas informações super atualizadas, né, por meio da tua prática. E acho que podia falar um pouquinho para nós agora sobre a questão dos hábitos, né, hábitos que são nocivos, os hábitos, né, mais saudáveis, para a gente falar um pouquinho disso. Tá.
Acredito que tu queiras falar um pouquinho, então, da questão do estilo de vida. Sim. Exato. Isso é um tópico muito importante, né, que a gente aborda bastante, eu, pelo menos, abordo bastante nas minhas disciplinas, porque em nenhum outro momento da história, né, do Sapiens, né, nós tivemos um impacto tão grande do estilo de vida sobre o processo, né, de morbidade e mortalidade, ou seja, os processos de adoecimento e efetivamente depois de morte, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, até virada ali do século XIX para o século XX, a maior parte das causas de morte estavam relacionadas com o que a gente chama aí de doenças transmissíveis, né, ou infecto-contagiosas. Então, só para vocês terem uma ideia, até peguei aqui, ó, no mundo, em 1900, qual que vocês acham que era a expectativa de vida? 32 anos. Nossa. Né? Então, a maior parte das pessoas morria por alguma doença infecto-contagiosa. E isso tem um impacto tão grande que, olha, que nós passamos aí esses últimos 2 anos de pandemia. Sim, não estaríamos mais aqui, Dani. É verdade. É uma novidade para nós, né? É uma novidade para nós, essa coisa de ter, novamente, estar suscetível a morrer de uma doença infecto-contagiosa. Não uma novidade, assim, mas... Me entendem, né? Porque nós não estávamos mais tendo esse processo de adoecimento assim tão grave que pudesse levar à morte por conta de uma doença infecto-contagiosa. Por quê? Porque, principalmente depois, assim, da metade do século XX em diante, nós começamos a ter como principal causa de morte as doenças que a gente chama crônico-degenerativas, né? Ou também com um nome bem interessante, doenças hipocinéticas, né? Não sei se vocês sabem, kines quer dizer movimento. Então, hipocinética, doenças por baixo movimento. Então, doenças que estão nitidamente relacionadas com a inatividade física, que estão nitidamente relacionadas com o que também, outro termo que se usava até um tempo atrás, e que a gente pode destrinchar um pouco mais, que é o sedentarismo. E a gente chegando agora, então, nesse pós-pandemia, que ainda nos ronda, né? Mas na escola, tenho certeza que é uma questão que a Daniela e o Tiago acompanham muito de perto, assim como a nossa equipe do SOI. O fato de ter mudado a possibilidade de movimento, de saída, isso também contribuiu bastante com esses efeitos que a gente percebe agora de ansiedade, de angústia, de uma certa destempero, né? Uma mudança de humor. Isso que a gente sente hoje, muito visível nas nossas casas também, né? Pode estar associado a isso? Não, olha, claro que a gente vai ter que ter os estudos mais atualizados, porque foi muito recente, né, para ver o impacto, mas, com certeza, essa redução de atividade física, de movimento, certamente impactou. Né? É claro que entra também as questões de relacionamento, mas aí não é muito a minha área, né? Não vou entrar. Tanto que eu, logo no início que teve a pandemia, eu fiz... existe uma instituição muito conhecida nos Estados Unidos, que é o American College of Sports Medicine, né? Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que ele faz que meio as prescrições assim, para a área de atividade física e exercício, né? Dentro da comunidade americana, mas ele tem um impacto bem grande assim no mundo em geral. E logo de cara, assim, não me lembro agora se foi em maio, eles fizeram uma colocação sobre a importância de se manter a atividade física. E no Brasil ainda nós estávamos com aquela coisa de não pode nem sair na rua, né? Então eu fiz uma gravação, inclusive para a instituição que eu trabalho, em onde a gente colocou todas essas recomendações de tentar se movimentar mais em casa, se tivesse a oportunidade de sair e caminhar, né, com máscara, né? Por quê? Porque quando você vai pesar, né, o custo-benefício de certas coisas, agora a gente está pagando o preço também, né, dessa diminuição grande de atividade física. E o mais importante, nós temos que pensar uma maneira de retomar, de tentar voltar para os níveis, se a gente pode chamar pré-pandêmicos, né? Ainda estamos no final aí de pandemia, mas, enfim, tem que ter essa preocupação, sim. E como nós estamos numa escola, né, Tiago, acredito que vocês estejam muito preocupados, principalmente com a saúde aí
das crianças, dos adolescentes que estudam aqui com vocês, né? E existe toda uma recomendação de atividade física que para criança e adolescente é diferente. Então, mais esse cuidado ainda que a gente tem que ter quando pensa nesse contexto assim de recomendação de atividade física para essa faixa etária. Isso, a gente conversava também sobre isso, né, Tiago, sobre a questão de recomendações, né, que recomendações a gente poderia dar para os pais, né, que aqui na escola nós temos, né, a grade curricular, a disciplina de educação física, mas sabemos, né, que tem outras questões que eles podem aprofundar mais, né. O que temos de recomendação hoje de atividade física para adultos, né? Inclusive, saiu no ano passado, saiu a recomendação de atividade física aqui do Brasil, né? Até podemos botar no link ali depois. Bom, são 150 minutos de atividade física por semana para adultos. Isso corresponde a mais ou menos 30 minutos de atividade física por dia, 5 dias na semana. E para crianças e adolescentes é o dobro, 300 minutos. Então, uma criança e um adolescente, para ter um desenvolvimento, né, adequado, para ter uma estimulação adequada, teria que fazer o dobro do que um adulto faz. Por isso que os dados são bem, assim, eu diria, dramáticos com relação à inatividade física nesse público. Tá? A gente tem dados aí entre adolescentes que a inatividade física alcança 80%. O que é inatividade física? É quando você não alcança a recomendação, né, no caso, para essa faixa etária, de 300 minutos por semana. Então, quando você não alcança, você é considerado fisicamente inativo. Para o adulto, a mesma coisa. E aqui é muito importante a gente não confundir, tá? Existe também uma confusão entre o que é atividade física e o que é exercício físico. Porque aí as pessoas pensam, se não for na academia, não está valendo. Se eu não for jogar bola, fazer um esporte, não está valendo. Não é assim, tá, gente? Atividade física é todo e qualquer movimento corporal onde eu tenho um aumento no gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, eu posso fazer atividade física varrendo o chão aqui, né? Então, o que a gente chama, a gente até divide em 4 domínios os níveis de atividade física, assim, né? Os domínios da atividade física. Atividade física doméstica, que é tudo que eu faço em casa. Atividade física de trabalho, né? Laboral, ou, no caso do estudante, o que ele faz aqui na escola. Então, a escola com um papel privilegiadíssimo, assim, de local, né? De locus de prática de atividade física. Atividade física de deslocamento. Então, é aquela criança que, daqui a pouco, ao invés de vir de carro para cá, o pai consegue vir caminhando, né? Ou consegue vir de bicicleta. E atividade física de lazer, que hoje seria, então, um foco também importante, né? Considerando que, por conta de todos os recursos tecnológicos que nós temos atualmente, a tendência é baixar muito o nível de atividade física nos outros domínios. Então, laboral hoje, a maior parte dos serviços, dos trabalhos, não tem muita atividade física. É sentado. Né? Então, essas questões todas que a gente tem que ir analisando com muito carinho. Eu estava pensando aqui agora sobre modernidade e infância. Eu me recordo, e a gente observa também um fenômeno brasileiro dos anos, as últimas 4, 5 décadas, até mesmo a migração do povo das zonas rurais para os grandes centros, os prédios, enfim, né, regiões extremamente povoadas, os grandes centros urbanos, o aumento da insegurança, a sensação de violência, a percepção de tudo isso. E a tecnologia também, o desenvolvimento da tecnologia nos últimos ali, especialmente 15 anos. Antigamente se brincava mais. Eu estava pensando aí, agora há pouco, que a minha geração ali, anos 80, início dos anos 90, a gente brincava muito no quintal, a gente brincava muito na rua, a gente jogava bola até o entardecer, o jogo acabava quando nós não enxergávamos mais a bola. Então, nós brincávamos e sabíamos brincar e criar brincadeiras, subir, brincar de pega-pega, andar de bicicleta. Então, o corpo estava, provavelmente, eu devia, na minha infância, exercitar cerca de 500, 600 minutos semanais. E hoje em dia a gente tem o inverso, também em função da tecnologia, dos tablets, smartphones, enfim, e um estilo de vida também que privilegia os cuidados em relação à segurança, os grandes centros, enfim. Então, eu acho que tudo isso também tem um grande impacto na questão de saúde.
Não é mesmo, professora? Eu estava atentamente Não, assim ponto. observando a sua ponderação. Isso certamente faz com que as nossas crianças elas também cheguem na escola, principalmente depois desse momento pandêmico. O que a gente observou nas crianças ali que saíram da educação infantil e ingressaram nesse momento assim pós-pandêmico, entre aspas, nos primeiros anos do ensino fundamental. Crianças, muitas delas hipotônicas, com dificuldades na questão psicomotora da escrita, crianças que correm ainda com alguma dificuldade daquela expressão corporal, do movimento corporal. Isso tem a ver com a falta de prática. Com certeza, né? Espaços de prática. Digo, tem toda uma linha hoje que estuda o quanto que o ambiente interfere em termos de estimular ou ser uma barreira para a prática da atividade física, né? Então, hoje se estuda bastante isso, que seria a questão do que pode ser uma barreira, né? E o que pode ser um facilitador. Então, espaços adequados de prática são facilitadores, para começar. Então, a gente precisa ter espaços, né? Eu sempre falo assim, primeira coisa que tem que ter numa escola é uma quadra, no mínimo, né? Quanto mais espaços tiver para essa livre expressão de movimentos, melhor, que reproduz tudo isso que tu estavas falando, Tiago, com relação às tuas experiências de infância, né? Ou seja, um espaço livre para brincar, porque também para descobrir como é que o corpo funciona, mas para esse desenvolvimento da motricidade, né? Porque para o que a gente chama, muitas vezes, de alfabetização motora, né? De criar aquele repertório motor. Nós falamos tanto na questão de analfabetismo funcional, de não conseguir ler, que com certeza é um problema bem tocante, assim, né? Que interfere no desempenho acadêmico, na própria produtividade, né? do nosso país. Mas a gente esquece dessa incompetência motora, de como isso limita as possibilidades no futuro dessa criança poder escolher livremente por ações motoras que lhe dê prazer. E quando tu estavas falando dessa tua experiência na infância, existem estudos que mostram bem demarcadamente que quando eu crio esse hábito, voltando ao nosso primeiro tópico, esse hábito de ter atividade física regular, né, de brincar, né, durante a infância, eu vou conseguir muito mais facilmente manter essa atividade física na vida adulta. Como se fosse até uma memória muscular, uma memória cerebral, enfim. Na verdade, está muito relacionado com essa aquisição de padrões de comportamento, né? Então, a mesma coisa que a gente tem para padrão alimentar ali, que tu tende a reproduzir, tu vai reproduzir em termos de padrão de comportamento motor também. E hoje, com essa questão, tu falaste do tablet, da televisão, etc., tem muitos estudos já apontando isso aí como um tempo sedentário, né? Qual é que é a diferença do sedentarismo para a inatividade física? Vocês acham que tem diferença? A gente normalmente, até um tempo atrás, usava esses dois termos como sinônimos, né? E se descobriu que são duas coisas diferentes, as duas com impacto negativo sobre a saúde, tanto o sedentarismo quanto a inatividade física. Bom, inatividade física a gente já falou, quando não se alcança a recomendação de tempo de atividade física por semana para a faixa etária. Isso é inatividade física. Sedentarismo é justamente ficar em posições com um consumo calórico, um gasto, eu vou falar assim, um gasto energético muito baixo, que está associado com a posição sentada e reclinada. Tá? Então, hoje, para ter uma ideia, existe sim uma associação, porque dificilmente eu vou ficar na tela, que é o tempo de tela que se estuda bastante nessa faixa etária de criança e adolescente. O tempo de tela ele está muito associado com comportamento sedentário. Dificilmente alguém vai ver TV de pé. Vai jogar videogame de pé. Sem dúvida. Vai mexer no computador de pé. Né? Então, ele está associado com o comportamento sedentário. Então, se evita, existe uma recomendação, que se eu falar aqui vocês vão rir, mas a recomendação é de até 2 horas de tempo de tela para crianças por dia.
Então, a gente vê que... e teve um estudo que saiu agora, eu acho que foi 2015, que eles fizeram com 5.000 crianças, na faixa etária de 9 a 11 anos, no mundo, foram vários países, o Brasil foi o pior país com tempo de tela. Maior índice de tempo de tela comparado com os outros países. Tá? Então, assim, são dados que preocupam, porque, como a gente está falando, às vezes os pais, né, e eu sou mãe também, sou mãe de 2, eu sei, né, mas eu já tinha essa preocupação com o movimento, mas às vezes é mais confortável deixar mexendo no tablet, mexendo no celular, e a criança fica quieta, ou eu penso, teoricamente, que ela está segura, com todas as ameaças que a gente sabe que existe no ambiente digital. Né? E, às vezes, eu deixar ela correndo, pode se machucar. Ela vai ali brincar com um amigo. O que será que pode acontecer? Então, se cria toda uma série de preocupações que, na verdade, não estão contribuindo para esse desenvolvimento adequado, como tu relataste que tu tivesse aí. Esse desenvolvimento que tu tem a oportunidade de brincar, de expressar corporalmente, apropriado para a idade. E é incrível a gente poder... Tem algumas autoras da área da psicopedagogia, né, Dani? Alicia Fernandes, a Sara Paim, que diz que a aprendizagem ela transversaliza o corpo. E eu sempre vinculei isso também com alguns estudos, percebendo assim, que essa capacidade motora da infância vivida, da infância brincada, ela também vai auxiliar nesse potencial criativo do adulto. Né? Nas tomadas de decisões, na forma como esse adulto também encara os desafios e os percursos do saber ganhar, saber perder, saber dividir e assim por diante. A professora sabe que aqui na nossa escola a gente tem o projeto de vida e atitude empreendedora, que a gente chama de OPE, metodologia OPE, nesse momento ainda do nosso percurso de 6º ano até o ensino médio. E os orientadores acabam desenvolvendo esse projeto. Juntamente com o meu colega Daniel, que é o orientador das séries finais, a gente sempre, nos momentos de OPE, Grace, a gente sempre solicita que os jovens, as crianças, possam chegar também no final de semana e fazer o convite para os pais saírem para a rua, ir para parque. Daí tem a questão também da vitamina D, da exposição do sol, do ar puro. E agora a gente também pode dar um recado para os pais que se prestaram atentamente atenção. Bom, para crianças ali em torno de 300 minutos e para os adultos no mínimo 150 minutos. Então, ou seja, dá tempo para o pai praticar alguma atividade ali com o filho no final de semana e poder Marca sentar um pouquinho. No caderninho já dá um bom número de minutos já aumenta ali, um pouquinho, né? né, Gris? E o segundo momento, deixar que a criança também siga praticando atividade, né, na pracinha ou outro desporto, né, professor? Não, excelente. Essa tua colocação vai bem ao encontro do que eu falei ali relacionado a esse domínio da atividade física do lazer. A importância de um lazer ativo, né? Não só esse lazer passivo de ficar sentado mexendo em videogame, mas de poder ir para um parque, né? Se movimentar e ter mais ainda essa oportunidade de integração, né, com a família. Então, assim, eu acho que é o pacote completo, né? Eu até me chamou a atenção a gente ao falar nisso, porque a gente também rompe estereótipos que talvez estejam mexendo com os nossos adolescentes. Porque eu sou dessa geração também, e acho que isso não se desconstruiu muito. Existe o atleta que vai investir na sua vida ativa e existe o nerd, o geek, o que é o certinho de óculos que fica na frente do computador. Então, esse é o inteligente que vai galgar mais a área acadêmica, que vai ter um desempenho, né, de inteligência mesmo. A associação é essa, né? E a gente está conversando aqui que não, precisa se mexer também para conseguir ter bons resultados na aprendizagem, no seu desempenho. Dá para a gente mexer com os nossos adolescentes tocando por aí também, não? Não, com certeza. Na verdade, eu e um colega meu lá do Instituto Federal, né, onde eu sou docente, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é o professor Ângelo Horn, nós estamos atualmente com um projeto que se chama Por Salas de Aula Fisicamente Ativas, que é um projeto de capacitação de docentes de todas as áreas do conhecimento para tornarem as salas de aula fisicamente ativas. Por quê? Porque se viu que só a aula de educação física não é suficiente. Onde é que o estudante passa a maior parte do tempo hoje?
é na escola, né? E essa escola, o que ela reproduz? E aqui não é uma crítica, né? É para todas as escolas. A gente sabe que, inclusive, é o que os pais esperam. Se o meu filho não sentar, ele não aprende. Não, eu posso aprender me movimentando, né? E, na verdade, já que falamos nessa questão da cognição, através da atividade física, existem 2 áreas cerebrais que são particularmente estimuladas, que são o hipocampo, uma área ligada à memória, exato, Olha só que e o interessante. córtex pré-frontal, uma área ligada ao planejamento e à tomada de decisão, né? O Tiago tinha falado ali, tantas decisões, sim. Então, se eu faço atividade física, na verdade, eu estou trabalhando essas regiões e trabalhando esse conceito, né, que a gente chama hoje de neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, ela passa tanto por uma... não vou entrar muito nessa seara, mas por uma sinaptogênese, ou seja, uma criação de sinapses entre os neurônios existentes, tá? Principalmente na região do córtex pré-frontal, e como também uma neurogênese, ou seja, uma criação de novos neurônios, coisa que até a década de 90 não se imaginava possível, mas se descobriu que em algumas regiões cerebrais, especificamente no hipocampo, né? Daí o papel que eu falei, protetor da atividade física, relacionada com essas doenças demenciais, né? Então, como Alzheimer, por exemplo, também, né, degenerativas do sistema nervoso central, porque ela vai facilitar, né? Se eu tenho mais neurônios, isso está mostrando que o meu cérebro está em mais condições, não só mais neurônios, mas mais conexões entre esses neurônios. Perfeito. Mostra que eu tenho mais condições de responder às situações do meio que me cercam, né? Então, a atividade física ela faz isso também. E eu só para fechar isso aqui, porque eu sempre falo isso, eu acho muito importante. A gente ali, de Descartes, né, a gente dicotomizou o ser humano em ser que pensa e ser que se move, né? Ou seja, o corpo e a mente. E isso causou um prejuízo, não que o Descartes estivesse errado nas colocações dele, quem sou eu para falar isso, né? Mas assim, causou um prejuízo no sentido de se imaginar que a mente, né, as funções da mente, elas são superiores às funções do corpo. E que quando eu me mexo, por exemplo, ou quando eu me movo, ou quando eu faço qualquer tarefa motora, eu não estou usando o cérebro. Não, né, gente? Não é bem assim, na verdade, o movimento, e principalmente o movimento complexo, aí eu já vou puxar para o lado do esporte, onde eu tenho que, ao mesmo tempo que me movo, resolver problemas, isso aí é maravilhoso para o desenvolvimento cerebral. Eu sou suspeito para poder falar, porque tem uns 13 anos atrás, né, quando eu rompi a barreira dos 30 anos, eu descobri a corrida, na corrida de rua. E eu fui adentrando, fui melhorando o desempenho, fui colocando objetivos pessoais e fui sentindo aquela questão da endorfina que todos aqueles que praticam a corrida e qualquer tipo de atividade acabam sentindo. E a gente acaba chamando da droga do bem, ou seja, a gente poder produzir a partir do aumento da frequência cardíaca e outros sinais, produzir substâncias, neurotransmissores que nos deixam mais felizes, mais alegres, mais dispostos. E, recentemente, eu também percebi uma pesquisa britânica falando sobre a neurogênese e o impacto do estilo de vida, tanto da movimentação do corpo, do estilo de vida que essa pessoa leva, e bem como também os seus vínculos sociais, sobre a questão até mesmo de uma preservação cerebral para possíveis doenças neurodegenerativas. Então, certamente deve ter a ver com essa questão da neuroplasticidade, da sinapse, até mesmo dessas mortes neuronais que já estão programadas no nosso organismo. Ou seja, então é possível a gente poder trabalhar durante a nossa vida com reservas neuronais, se assim eu podia dizer. É possível. Com certeza, né? Baseado no nosso estilo de vida, lógico. Fisiologicamente, a gente pode trabalhar com vários tipos de reserva, né? Eu sempre brinco, né, com relação, por exemplo, a uma reserva óssea. A gente pensa que, falando mais especificamente das mulheres, só vão começar a ter osteopenia, osteoporose depois da menopausa. Não, começa lá com os 20 anos, quando eu não alcancei o meu pico de massa óssea. Né? Então, tudo que eu faço, obviamente, em que eu tenho um ganho fisiológico, né, isso é um fator protetor.
Porque mais adiante quer dizer que eu já estou partindo de um patamar acima, né? Se eu for perder, eu vou perder, mas eu já estou num patamar mais alto. Então, para chegar num nível mais crítico, né, eu preciso de mais tempo. Então, claro que é um fator protetor. Mas tu estava falando dessa questão de endorfinas e do barato do exercício, Sim. né? Só quem pratica sabe, né? Sim. Agora, pena que o professor Ângelo não está aqui, que ele que também estuda bem essa parte assim, de endocannabinoides. Parece que já tem uma linha que estuda isso também, mas eu não saberia entrar nesse detalhe. Mas eu fiz minha tese de doutorado, eu trabalhei com triatletas. E quando a gente ia fazer a anamnese lá com os triatletas, era muito interessante. Perguntava assim, e o seu sono? Maravilhoso. Teu nível de estresse? Estresse? Não tenho. Então, assim, a gente pegava ali indivíduos, né, que faziam, sei lá, não vou me lembrar agora, 10 quilômetros por semana nadando, 100 quilômetros pedalando e 50 correndo. Eles não tinham problema para dormir. Não tinham problema de mau humor. Né? Então, eram pessoas que, assim, só falando da minha experiência, entrevistando eles ali para fazer, antes de fazer a coleta mesmo de dados do estudo. Né? Então, a gente vê isso na prática, assim. Né? Poderia trazer N estudos trazendo esses resultados que tu estás apontando, mas, mais do que isso, eu acho que o mais importante é sentir, como tu disseste. Eu senti isso quando eu comecei a fazer. Então, a primeira coisa, eu acho que é querer fazer, né? Daqui a pouco experimentar, aumentar esse nível de atividade física e daqui a pouco vai ficar nessa situação aí que tu relatasse, né, de realmente sentir muito bem pela atividade física. Né? Eu acho que eu represento aqui o grupo daqueles que deixa sempre para a próxima segunda-feira, que essa semana está difícil, a agenda está engolindo a gente, né? Então, tudo isso é bom, movimenta, sacode a gente, faz pensar que, de fato, tem que começar o quanto antes, porque os resultados, os benefícios são em todas as áreas e para tudo, né? Exatamente. Não tem idade, né? Não tem questão de limitação. Né? Mas eu tenho um probleminha aqui. Bom, vai sempre se achar algum tipo de atividade física que essa pessoa pode fazer. Então, eu recomendo sempre, né, para começar assim que possível e, de preferência, uma atividade que dê prazer. Exato. Né? Porque o que eu vou manter? Eu vou manter uma coisa que eu estou fazendo forçado, que eu estou fazendo... porque disseram que é bom, né? Tipo, eu tenho que comer alface, mas não gosto de alface. Né? Bom, mas daqui a pouco eu gosto de rúcula, eu gosto de outra coisa. Então, acho que é importante sempre buscar aquela atividade que ela é prazerosa. E tentar manter esse hábito, né? Porque, como a gente falou, a questão do estilo de vida é uma das questões que hoje mais impacta nas morbidades, na mortalidade, e tem várias coisas que a gente pode fazer que são fatores modificáveis. O principal deles que a gente está falando, e foi o nosso enfoque aqui, é a atividade física. Né? Então, para aqueles que estão também nos ouvindo, o impacto o ambiente tem um impacto muito importante na questão da vida, da nossa qualidade, do nosso estilo e da nossa expectativa. É isso, né? Essa questão das doenças que a professora traz são doenças que podem ser disparadas em função de uma qualidade, de um estilo de viver. Com certeza, com certeza. E isso parece que é uma coisa super nova, né? Porque eu disse que a OMS falou que a inatividade física era um problema de saúde pública em 2000. Mas o Hipócrates falava isso 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Né? Ele foi um dos primeiros que falou da importância do estilo de vida para esse processo saúde-doença. E ele tem uma coleção de escritos dele que chama Corpus Hippocraticum, em que ele traz ali a importância da alimentação e da atividade física. Então, não é novidade, né? Assim, eu estou trazendo aqui com algumas notações científicas, etc., mas isso já era conhecido, né? Há muito tempo atrás, a importância desse equilíbrio, né? Tanto na alimentação quanto no nível de atividade física para uma saúde adequada. Hoje a gente tem os dados aqui que
deixam cabal a verdade, né? Então, Exato. não fica muito claro. Professora Cíntia, fiquei pensando, né, trouxestes ali os minutos, né, ideais para crianças e adultos. O que a gente tem também percebido é um excesso de atividades, né, preenchimento desse tempo livre das crianças, né, com os adolescentes já fica um pouquinho diferente, mas o que seria daí pensar em excesso, né? Quando que a gente vai estar indo além do que aquela criança... Bom, é que aí são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é uma criança, e dependendo da faixa etária, vamos falar dos anos iniciais ali, com uma agenda quase de adulto, né? E aí eu tenho que botar, e aí o pai botar na ponta do lápis que quantos minutos ela tem que fazer. Não, primeiro eu vou voltar para o que eu disse aqui do lado. Tem que ser uma coisa prazerosa para a criança. Então, tem que se criar um ambiente também que permita... Uma criança dessa idade, se tu permitir o livre brincar, né, e tirar o celular, e de preferência nem ter dado nessa idade, né, mas, enfim, se ela tiver acesso a telas, evitar, ela vai buscar brincar livremente, que é uma coisa que está sendo reduzida drasticamente, né? E, claro que ali, na pré-adolescente, a gente tem já, normalmente, uma redução natural na vontade de se movimentar. Mas, até a pré-adolescência, nós temos que tentar deixar essa criança criar oportunidades. Então, ter espaços. Então, até na escola. Por que ela tem que ficar... tem a hora do tema. Mas deixa o espaço para brincar livre, né? Deixa um espaço, daqui a pouco, para ir lá no Lab Maker, explorar um pouquinho. Sei lá, estou dando ideias aqui, mas um pouco mais livres. Tem, por exemplo, uma pracinha, nós temos ali o playground, né? Que eles têm o horário de playground, ter essas oportunidades e aproveitá-las, né? Não, então, isso é importante, porque, às vezes... pode os pais pensar que, bom, tá na escola e não está estudando. Eu acho que é importante reforçar isso. Que não precisa estar estudando para estar aprendendo ou para estar fazendo bem para para a sua cognição, para o seu ser todo, né? Não, e uma questão interessante que me veio agora é que, em termos de estilos de aprendizagem, a gente está falando de estilo de vida, mas vamos falar o estilo de aprendizagem. A gente vem de uma geração muito mais auditiva. Pela função da cultura, por uma questão do patriarcado e outras questões até maiores que não nos cabe aqui a analisar. E a gente percebe que, nos últimos anos, esse estudante ele deixou de ser apenas auditivo. Ele é muito visual, com a influência também tecnológica, e ele também aprende muito pela sinestesia, justamente indo ao encontro da nossa pauta. Então, quando a professora traz as salas de aula que permitam um maior movimento didático, enfim, eu acho que também é interessante para a gente poder repensar também essa prática e também poder dialogar com as famílias de que, às vezes, um ambiente com algum tipo de movimentação, certamente, por detrás, existe alguma aprendizagem ali, né? Ou processos de aprendizagem, né? Não, com certeza. Eu, se tivesse que escolher, assim, vai ficar sentado aqui ou vai ficar se movimentando, eu já diria, bom, meus filhos, né, final de semana, nós íamos só para parque, né, não botava pé em shopping center, né, ia fazer trilha, ia brincar na rua, ia explorar o repertório motor, né. Então, mas isso, claro, é de cada pai também ter essa oportunidade. Eu sei que também estamos todos sobrecarregados, né? Com as exigências desse mundo moderno, né? Enfim, mas também sabendo de certas coisas e sabendo o que pode ser melhor para o desenvolvimento do nosso filho, eu acho que também buscar isso. Né? Buscar esses espaços de prática, de atividade física, de livre brincar, e depois, para um pré-adolescente e para um adolescente, talvez pensar numa coisa mais sistematizada, mas que ele tenha a oportunidade de se movimentar. Né? Eu gostaria um pouquinho de romper com aquele paradigma exercício, sabe? Porque, inclusive, a gente está indo tão rápido aqui que eu não terminei de dar a diferença entre atividade física e exercício. Né? O exercício físico, ele é um tipo de atividade física que ele é sistematizado e que visa determinados objetivos, geralmente ligados com o aumento da aptidão. Né? Tanto aeróbica como de força, de flexibilidade, enfim. Muito bem. Então, o que quer dizer?
que o exercício eu tenho que fazer sistematicamente, né? E a atividade física é aquela coisa que eu acabo fazendo pelas contingências ali da vida, né? Só que nós estamos fazendo cada vez menos. Esse é que é o problema. Por isso que já está se confundindo. Porque se não botar exercício na minha rotina, e aí eu acho que é a questão com a tua pergunta, né? Ah, então tem que o adolescente tem que ir para a academia, tem que fazer balé 2 vezes, tem que fazer... Pô, legal que ele tenha várias experiências motoras, mas também acho interessante dosar, né? O que... Olha, tem um tempo para ti também. E conversar, né, gente? Eu acho que conversar e trocar essa ideia, isso está legal para ti, tu está gostando, mas tu experimentasse o suficiente, porque adolescente adora dizer, nem não quero saber, não gostei, mas nem fez, né? Mas isso é normal. Mas, assim, eu acho que a gente também tem que ter uma conversa aberta, de dizer, olha, isso aqui vai fazer bem para ti, por isso, por isso, por isso. E tentar, então, também através do exemplo. Acho que o exemplo é muito importante, o exemplo que né? arrasta, né? Tem vários estudos mostrando já também que o nível de atividade física da mãe influencia no nível da atividade física das crianças. Olha só que interessante. Da mãe. da E do mãe. pai não tem esse estudo, professor. Olha, eu teria que dar uma olhadinha para me lembrar. Não vou lembrar tudo Sim. Me veio agora Mas que interessante. esse dado da atividade física da mãe, né? Então, são coisas bem complexas, né? Quando a gente vai falar depois de saúde na vida adulta, é multifatorial, né? Hoje, tanto que se usa uma abordagem ecológica, ou seja, os fatores eles estão todos relacionados, né? Tanto esse meu acesso, mas também fatores intrapessoais, né? Interpessoais, as pessoas com que eu me relaciono. É muito provável que se num grupo de pessoas que eu convivo, tem pessoas que têm um determinado estilo de vida, que praticam atividade física, eu vá buscar isso. Quantos de nós aqui que daqui a pouco tínhamos ali um amigo que dizia, estou a fim de caminhar, vamos caminhar. Se ele batesse na tua porta, tu ia caminhar. Se tu ficar sozinho para caminhar, tu não ia caminhar. Então, a influência dos pares também é muito importante nesse tipo de comportamento. Né? E esses comportamentos relacionados ao estilo de vida saudável, eles são geralmente acoplados. Então, se eu faço atividade física, é bem provável que eu vá ter uma alimentação mais saudável, é bem provável que eu vá ter um comportamento preventivo mais adequado, é bem provável que os meus relacionamentos melhorem e é bem provável que, qual é o último? O meu nível de estresse esteja mais baixo. Esses são 5, então, os 5 fatores, né, num modelo aí que é utilizado por um pesquisador ali da Universidade de Santa Catarina, que é o Marcos Narras, que seria o pentáculo do bem-estar. Esses 5 elementos. Então, alimentação, atividade física, comportamentos preventivos, nível de estresse e relacionamentos. Né? Só que o interessante que eu estava tentando trazer antes é isso, que às vezes eu mudo né, como, por exemplo, a atividade física, e acabo mudando outros que estão associados também. E, em decorrência de tudo isso, aumentando o nosso potencial de produtividade diante da vida. Com certeza, podendo né? trazer o brilho, porque esse foi o intuito também da gente poder te convidar, professora Cíntia, para poder abrilhantar essas informações, poder trazer experiências e concepções para a gente poder falar de vida. Depois de um longo período em que a gente passou falando sobre pandemia, morte, luto, processos de ansiedade, a gente precisa também romper um pouco, poder voltar para si, para a sua vida e para a valorização desse bem tão precioso, né? Certamente, certamente, Tiago. Quando a gente pensa assim, nessas questões que nós estamos falando de estilo de vida, eu sempre reporto uma questão de desenvolvimento pessoal, né? De autorrealização, de chegar no máximo potencial que a gente tem como ser humano, né? Então, é tentar desenvolver essas habilidades que a gente tem dentro do máximo que é possível, né? E eu vejo assim que a atividade física, bom, é que eu sou muito fã de atividade física, né? Mas assim, eu vejo que a atividade física ela pode trazer um impacto de uma forma muito assim sutil, sabe? Gradativa,
e que vai realmente repercutir na vida dessa pessoa, né? Na vida desse jovem, na vida dessa criança. Quem é que não quer ser feliz, viver bem? Exato, Quem é que não quer ver seus exato. filhos se desenvolvendo bem, né? E aqui a gente está falando também de professores, de educadores também que dedicam, meu Deus, né? O coração todo dentro dessa atividade, porque quem resolve ser educador, principalmente hoje em dia, é porque ama o que faz, né? Então, a receita é certeira e muito bem-vinda. Exato. E aí eu queria até pegar o gancho. Eu acho que passa muito por essa questão do autocuidado, né? Então, já que falamos de educadores, os educadores cuidam também do desenvolvimento de outros seres, né? Mas a gente também tem que se autocuidar. A gente também tem que cuidar do nosso desenvolvimento para que a gente também possa dar o nosso melhor dentro do ambiente profissional e de todas as esferas da vida, né? Muito bom. Mais alguma colocação que vocês queiram fazer, queridos? Isso. Eu Então, acredito que foi amplamente, né, contemplado. eu acredito, inclusive, que nós temos que Nossa fazer pauta. outros episódios, outros capítulos, ampliando alguns temas aqui. Quem sabe até trazendo perguntas que venham dos nossos pais, dos nossos professores. Eu acho que podem chegar questões que são comuns assim a todos e bem Excelente. importantes. Eu acho que a conversa, como eu disse, assim, é uma boa maneira da gente ir tirando, né, dúvidas que possam ter ficado. Mas, Grace, a ideia também é a gente despertar, né, para esse Exato. movimento, para esse corpo em movimento e os benefícios, né, que, enfim, que a gente acaba agregando na nossa vida, né? Ótimo, perfeito. Sem dúvida. Isso aqui, com certeza, vai tocar as nossas famílias, vai tocar os nossos jovens, nossas crianças. A gente vai tirar trechinhos aqui bem certeiros para cada um também, direcionando aqui, porque a mensagem veio poderosa. Obrigada. Obrigada. Então, a gente quer agradecer a presença da professora Cíntia aqui com a gente, os meus queridos orientadores que participam, e a gente vai dando continuidade aqui a essa conversa, com certeza. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro.